Senhor, em vossa força, o Rei se alegra. Com bênção generosa o preparastes, de ouro coroaste sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes, longos dias, vida longa pelos séculos. Ó Senhor, em vossa força, o Rei se alegra. É grande a sua glória em vosso auxílio, de esplendor e majestade o revestistes, transformastes o seu nome numa bênção, e o cobristes de alegria em vossa face, ó Senhor, em vossa força, o Rei se alegra, ó Senhor, em vossa força. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Pois o reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores a diária e os mandou para a vinha. Em plena manhã saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha. Eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e em plena tarde, ele saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelo fim da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e faze o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados no final da tarde, cada qual recebeu a diária. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, pensando que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu apenas a diária. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor ardente. Então ele respondeu a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos a diária? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a esse último o mesmo que der a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Hoje a palavra de Deus nos convida a perceber que a lógica divina vai muito além da lógica meramente humana. Enquanto nós, homens, calculamos, pensando que iam receber mais, Deus, que é Pai entranhável, simplesmente ama. E a medida do amor é não ter medida. Amo porque amo. Amo
para amar. Mas isso não torna a justiça inútil. Eu pagarei o que foi justo. Deus não é arbitrário e quer nos tratar como filhos inteligentes. Por isso é lógico que tenha acordos conosco. De fato, em outros momentos, os ensinamentos de Jesus deixam claro que quem recebe mais também será mais exigido. Lembremos da parábola dos talentos. Enfim, Deus é justo, mas a caridade não se desentende da justiça, mas sim a supera. Um ditado popular afirma que a justiça, por justiça, é a pior das injustiças. Felizmente para nós, a justiça de Deus, repitamos, transbordante do seu amor, supera nossos esquemas. Se unicamente se tratasse da escrita justiça, nós não estaríamos pendentes de redenção. Além disso, não teríamos nenhuma esperança de redenção. Em justiça estrita, não mereceríamos nenhuma redenção. Simplesmente ficaríamos despossuídos daquilo que se nos tinha dado no momento da criação e que rejeitamos no momento do pecado original. Examinemo-nos, portanto, como agimos nos julgamentos, comparações e cálculos quando tratamos os demais. Além disso, se falarmos de santidade, temos que partir da base de que tudo é graça. A mostra mais clara é o caso de Dimas, o bom ladrão. Inclusive, a possibilidade de merecer diante de Deus é também uma graça, algo que nos é concedido gratuitamente. Deus é o amo, nosso proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. A vinha quer dizer a vida, o céu. É dele. Nós somos convidados e não de qualquer maneira. É uma honra poder trabalhar aí e assim ganhar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.